Estatuto da Criança e do Adolescente para o concurso de professores do Estado de São Paulo, concurso de PEB 2 do Estado de São Paulo. Hoje a gente vai dar uma olhada nos artigos que vão cair no seu concurso. Isso é muito importante, gente. Só estude os artigos que caem no seu concurso público. E essa aula é especial para o Estado de São Paulo. É um concurso com 15 mil vagas. Então, professores do Estado de São Paulo, não percam essa oportunidade. Ok? Então, vamos começar o curso? São apenas alguns artigos e a gente vai dar uma olhadinha aqui no ECA. Eu trouxe uns slides. Os slides vão estar na descrição do vídeo. Vamos começar. É importante a gente estudar o ECA, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, os artigos do 1º ao 6º, 15 a 18 e 60 a 69. Por que é importante estudar o ECA? Gente, muitas vezes nos concursos eles trazem da educação, né? Eles trazem autores, bibliografia, e aí você tem um conteúdo que é super vasto, que pode cair qualquer coisa. Então, pode cair um parágrafo, ou uma palavra para você te retirar, e tudo daqueles livros, daquelas teorias enormes. Agora, quando você estuda lei para concurso, a coisa é mais específica. Então, é muito mais fácil e mais prático você estudar as leis. Então, se garanta nas leis, ok? E aí depois você dá uma olhada aí nos autores. Mas se garanta nas leis, nas resoluções e etc. aí do seu concurso da educação. Vamos lá? Então, o ECA, hoje em dia, ele é chamado também de ECRIAD. Já ouviram falar disso? ECRIAD, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Então, na sua questão, na sua prova, pode vir escrito ECRIAD. Eles estão tentando trocar o ECA por ECRIAD, porque ECA dá uma conotação estranha, né? Hoje em dia. Tipo, ai, ECA. Ok? Por isso que eles estão trocando para ECRIAD, mas é a mesma coisa, hein? Mesma coisa. Vamos lá. Então, no seu concurso, o ECA vem abordando 3 tópicos, porque o ECA é enorme, então são 3 tópicos. Primeiro, das disposições preliminares, depois, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e depois ele vai falar sobre do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, o seu concurso, principalmente aí o concurso para professores do Estado de São Paulo, ele vai cobrar esses 3 tópicos. Então, se baseia neles. E dentro daqueles artigos que a gente vai conversar agora. Então, começando com os primeiros artigos. Ele vai falar lá da doutrina da proteção integral dessa criança e desse adolescente. Gente, quando eu falo em doutrina da proteção integral, eu estou falando de proteger de diversas formas. Né? Tanto que o ECA tem aí uma vasta quantidade de artigos. A gente vem de uma outra doutrina que não pensava a criança como sujeito de direitos. Ela pensava a criança como objeto. Então, por isso que é bem importante você saber que existe essa doutrina da proteção integral. Ok? Então, essa doutrina da proteção integral, que está escrito lá no artigo 1º mesmo, ó, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente. Essa doutrina está ligada a saber que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Além disso, criança e adolescente são destinatários de absoluta prioridade. A gente vai ver o que é isso lá no nosso artigo 4º. Então, toda a teoria de proteção integral eu retirei dos artigos que a gente vai ler. Tá? Então, ela está ligada aí com esses artigos que a gente vai dar uma olhada. Que cai no seu concurso. E também o respeito que a criança e o adolescente devem ter, né? A gente deve ter o respeito com essa criança e com o adolescente, de saber que essa criança e esse adolescente não são objetos, não são mini adultos, eles são pessoas em
desenvolvimento. Pessoas em desenvolvimento, tá? É uma condição peculiar aí desse ser humano, né? Que ser uma pessoa em desenvolvimento. Não são mini adultos. Beleza? Continuando, então. Então, colocando o artigo 3º aí para vocês. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Eu sempre destaco o espiritual porque é um direito aí, né, de desenvolvimento diferente. Okay? Você até pode pensar na hora da prova, é lógico, né, ter desenvolvimento físico, mental, moral, mas às vezes o espiritual a gente acha que não tem, mas tem sim. Bom, então está escrito aí no artigo 3º. Mas, afinal, gente, o que é uma criança e o que é um adolescente? Então, nasceu até 12 anos incompletos, até 12 anos incompletos, ele é criança. Ok? E adolescente é aquela pessoa que está entre 12 e 18 anos de idade. Então, o ECA, o nosso ECRIAD, se aplica a esses dois tipos de pessoa, a criança e ao adolescente. Beleza? Quando ele fala sobre até 18 anos de idade, na lei não está explícito que são 18 anos incompletos. Está escrito entre 12 e 18. Se a gente fala que é entre, a gente não vai computar esses 18 anos. Então, a gente pensa que seja 18 anos incompletos, mas na lei não está assim. Geralmente, o que vem na sua prova é o que está escrito na lei. Então, o que está escrito na lei? Entre 12 e 18 anos. Não discuta isso. Beleza? Será que o ECA só pode ser aplicado a criança e adolescente? Então, adulto não pode ter nenhuma proteção do ECA? Então, o ECA pode ser aplicado a esse adulto? Sim, gente. Sim. A gente pode aplicar a adultos, excepcionalmente entre pessoas de 18 a 21 anos. Ok? Quando? Em casos expressos em lei. A própria lei do ECA vai trazer alguns casos, mas como não cai na sua prova, então você só tem que saber que são em casos expressos em lei. Eu não posso deduzir, ok? Então, e são todos os adultos? Não, são adultos de 18 a 21 anos. Não está falando nada de faculdade, nada de nada, hein? Só pensa em adultos de 18 a 21 anos, ok? Vamos lá. Quarto. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, lembra que a gente falou da proteção integral? Tem relação com essa absoluta prioridade. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além disso, essa garantia de prioridade compreende. Aí ele vai dar 4 coisas que ela compreende. Então, para eu lembrar dessas 4 coisas, eu gosto de lembrar a primeira palavrinha das 4. E geralmente essa palavrinha começa com PR, ó. Primazia, precedência, preferência e, por último, destinação. Então lembra das garantias. Essas garantias compreendem, geralmente são 4 coisas que começam com PR. Então, primazia, precedência, preferência e destinação. Primazia, precedência, preferência e destinação. Agora vamos ver como que fica essas compreensões aí, né? Essas prioridades. Então vamos lá. Primeiro, primazia. Primazia de quê?
Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, em quaisquer circunstâncias. Primazia. Primeiro vem eles. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, não só são serviços públicos, são aqueles também de relevância pública. Precedência. C. Preferência. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E por último, a nossa destinação. Destinação. De quê? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Beleza? Então tá. Então vamos dar uma olhadinha agora no artigo 5º. Eu vou indo para frente e para trás. Então, artigo 5º. O que fala o artigo 5º? Que é importante a gente saber, sim, na ponta da língua, hein? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei punido na forma da lei qualquer atentado, seja por ação ou seja por omissão aos seus direitos fundamentais. Então, são atentados que a pessoa faz ou que elas deixam de fazer. Beleza? Então, você deixar de fazer alguma coisa pode ser um atentado aos direitos das crianças e dos adolescentes. Tá? Por exemplo, deixar de proteger. Sexto, princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. A gente viu isso, né? Então, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Tá? Isso é importante, como a gente conversou um pouquinho, porque antigamente não se pensava assim. Antigamente se pensava em punições para essas crianças e esses adolescentes. A gente pensava só nas crianças e nos adolescentes que fugiram da reta, fugiram da linha reta, né? A gente pensava nos transgressores. Por isso que veio o termo de menor, né? Os de menores. Beleza? Não, agora não. Agora a gente tem que pensar nessa condição peculiar dessa pessoinha ser uma pessoa em desenvolvimento. Não são mini adultos. São sujeitos de direitos e deveres. Vamos lá? Começando então agora, partindo para a segunda parte, né? A gente viu que são 3 partes. Então a gente viu a primeira parte, agora vai ver a segunda e depois a terceira. Segunda parte, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Essa segunda parte vai do artigo 15 até o artigo 18b. Vamos olhar? E antes de falar da segunda parte, eu tenho que lembrar vocês que a gente está fazendo lá na nossa área de membros um curso de questões da VUNESP, com várias questões da VUNESP, toda quinta-feira. E aí eu trouxe o cronograma para vocês darem uma olhada, de quinta-feira. Então, a gente já fez da LDB, todas as questões da VUNESP de 2023 que caíram, né? Depois, dia 25/5, a gente vai estudar a parte de publicações institucionais, tudo isso daqui relacionado ao seu edital, tá bom? Seu edital de concurso de professores de SP. Dia 1/6, ECA. 8/6, ECA também. 15/6, ECA. Tudo questões da VUNESP. 22/6, os autores importantes que a VUNESP já cobrou, as questões que ela já cobrou. 29/6, questões de revisão da LDB. E 6/7, as diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. Beleza? E para participar disso, você tem que ser membro do canal. Vai lá e clica no botão Seja Membro. A hora que você clica, aparece um negócio assim, Seja membro desse canal. O aspirante a professor é para você ajudar o canal, tá? Você tem ajuda. A única diferença é que você vai ter esses selinhos. Agora, para ter acesso ao curso, você tem que ser membro, preparação permanente, que custa apenas R$ 7,99 por mês.
Então, por R$ 7,99 você tem uma preparação para concurso público de qualidade. Então, você não precisa pagar muito caro. R$ 7,99 você tem uma preparação de qualidade lá na minha área de membros com várias questões. Bora lá continuar isso? Então, o que vem a ser esse direito ao respeito? Gente, respeito, pensa no respeito. Então, ele é uma inviolabilidade da integridade dessa pessoa. Ó, inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Além disso, esse respeito também abrange preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, o respeito, esse direito ao respeito, ele tem essa inviolabilidade e também essa preservação. Tenham isso em mente. Beleza? Agora vamos falar de dignidade. Gente, dignidade, primeiro, que todos devem velar por essa dignidade. Beleza? E a gente tem que manter a salvo essa criança e esse adolescente de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico, sem tratamento cruel ou degradante, tá? Então, não se pode mais dar a palmadinha pedagógica. Não pode. Então, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados sem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Mas, afinal, o que é o castigo físico? E qual a diferença do tratamento cruel ou degradante? Então, o que vem ser um tratamento cruel e o que seria um castigo físico? O ECA responde pra gente, vamos dar uma olhada. Olha lá, o que é castigo físico? Deixa eu ver se está certinho, beleza. É a ação de natureza disciplinar ou punitiva. Por exemplo, você quer ensinar a criança a não fazer mais aquilo. Beleza? Mas você vai aplicar o uso da força física. E esse uso da força física vai causar nessa criança ou adolescente sofrimento físico e ou lesão. Beleza? Castigo físico. Então, é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva. Você quer ensinar alguém ou punir alguém, aplicando o uso da força física. E essa força física tem que causar nessa criança e no adolescente sofrimento físico ou lesão. E esse tratamento, nossa, ficou sem o T. Tratamento cruel ou degradante. Gente, aí não, já não é o uso da força, é uma conduta. Conduta ou forma cruel de tratamento. Tá? E essa conduta ou essa forma de tratamento, ela vai ser alguma conduta que humilhe, vai humilhar a pessoa, ameace gravemente, ou ridicularize. É isso. Beleza? Então, ó, no castigo físico, você tem uso da força física e vai causar aquelas duas coisas, a lesão ou sofrimento. Aqui, o tratamento cruel ou degradante é uma conduta, né?
Beleza? Uma conduta ou uma forma cruel de tratamento que vai humilhar, vai causar humilhação, né? Humilhe, que ameace ou ridicularize. Uma dessas daqui. Beleza? E o que pode acontecer? Alguém foi lá e fez um tratamento cruel com essa criança. Alguém foi lá e usou um castigo físico. O que pode acontecer? Vamos ver. Então, além disso daqui que eu vou mostrar para vocês, pode acontecer algum processo mais legal, algum processo penal, beleza? Então, você tem essas ações que o Conselho Tutelar vai fazer. Então, o que pode acontecer? São ações que o Conselho Tutelar vai fazer, sem prejuízo de outras ações, né? Então, sem prejuízo de outras sanções. Então, se por acaso o que a pessoa fez foi um crime, vai ser sem prejuízo da pena desse crime, de julgar o processo do crime. Beleza? Então, o Conselho Tutelar pode fazer essas ações aqui. Vamos lá. Primeiro, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Depois, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Advertência e garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. E quem está sujeito a essa medida, gente? Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes que vai tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem esse castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Beleza? Então, não pode-se utilizar castigo físico, nem tratamento cruel ou degradante. Então, a gente viu esses direitos aí, ficou faltando o direito da liberdade. O direito da liberdade, ele traz alguns tópicos. O que seria, então, para o ECA, direito de liberdade? O direito de ir e vir, e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, se tiver alguma restrição de que a criança não pode estar na rua a tal hora, então não pode. Beleza? Ressalvado restrições legais. 2, opinião e expressão. Então, criança e adolescente pode opinar, pode se expressar. 3, crença e culto religioso. Brincar. 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. Continuando. 5, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 6, participar da vida política na forma da lei. 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Aí, gente, eu trouxe o artigo 18 e 18A para a gente dar uma lida, porque eles são importantes. Então, leia bastante o 18 e 18A. Artigo 18. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Esse não é o 18, não. Esse é o direito ao respeito, ok? Vamos lá? E agora que vem o 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, é dever de todos velar por essa dignidade. Agora, o 18A, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina e educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, a criança e o adolescente têm direito de ser cuidado sem esse castigo físico, sem tratamento cruel. Beleza? Então, vencemos 2 tópicos do edital aí.
vencemos 2 partes do edital referentes ao ECA. Vamos para a última parte. Não doeu nada, hein? Vamos lá, última parte. Vamos falar sobre profissionalização dessa criança e do adolescente. Então, será que o adolescente, será que a criança ela pode trabalhar? Se ela puder trabalhar em qualquer serviço, vamos dar uma olhada nisso. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Vamos lá, o artigo 60 até o artigo 69. Começando com uma informação mega importante, que é proibição. Proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ao adolescente, empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental. É vedado, proibido o trabalho. Então, a gente vai dar uma olhada em quais tipos de trabalho o adolescente não pode participar. Então, não é qualquer tipo de trabalho que a criança e adolescente pode fazer. Por exemplo, será que a criança nunca pode fazer trabalho, hein? Criança não pode. Então, será que o adolescente, não pensa em criança, será que o adolescente pode trabalhar, por exemplo, de madrugada? Meia-noite, começar a trabalhar meia-noite e até as 3 da manhã? 3 horinhas aí? Pode, será? Claro que não, né? Então ele vem trazendo umas disposições que vai proibir algumas condutas aí de trabalhos, beleza? Não é criança nem adolescente. No adolescente. Embora seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem pode trabalhar é adolescente, hein? Só adolescente a partir de 14 anos. Vamos lá. Noturno, então proibido o trabalho noturno realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Então, não pode das 22, das 10 horas até as 5 horas da manhã. Não pode. Trabalhos que sejam perigosos, insalubres ou penosos. Também não pode. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Gente, porque esse trabalho ele é considerado educativo. Agora, eu não posso trocar a educação do trabalho pela educação, a educação da escola pela educação do trabalho. Não posso trocar uma coisa pela outra. Você vai ter que colocar as duas coisas junto. Então, eu não posso faltar à escola para ir no trabalho. Beleza? Pontos importantes dessa parte da lei. O adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Adolescente aprendiz maior de 14 anos de idade são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, tem direito trabalhista e tem direito previdenciário. Já começa a pagar a previdência. É a remuneração, essa remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo, tá vendo? Então tem um caráter educativo esse trabalho. Não pode faltar à escola também. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado um trabalho protegido, que é um trabalho mais diferenciado. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto no ECA. Então, vai ter uma legislação falando sobre trabalho de adolescente e ela tem que respeitar também o ECA. Você tem que respeitar o ECA também, além dessa legislação de trabalho. Considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Bancas amam princípios. Então, tenha em mente esses princípios. Joia? São 3 só. Princípios na formação técnico-profissional. Ok? Vamos lá? 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Tem que frequentar o ensino regular.
atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, por isso que eu não posso colocar o adolescente trabalhar em serviços degradantes, serviços muito pesados, né? Então, tem que ser atividades compatíveis. E 3, horário especial para o exercício das atividades. Ok? Então, gente, agora faça a sua parte. Eu vou deixar os artigos para leitura. Na descrição tem os artigos para leitura. Na descrição também tem o link para a área de membros, com que a gente vai resolver várias questões, beleza? De acordo com o cronograma que a gente mostrou. E muito obrigado, pessoal. Eu acredito que eu tenha ajudado aí vocês. Então, muito obrigado por permanecer aí nessa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar na descrição. Se tiver alguma sugestão de algum assunto, também coloca na descrição, que eu vou dando uma olhada e à medida do possível a gente vai fazendo outras aulas aí. Ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!